Fala galera, beleza? Então vamos hoje dar continuidade às videoaulas. Vamos falar hoje um pouco sobre o Linux e o seu gerenciamento de memória, beleza? Não sei se vocês se lembram naquela outra videoaula que nós fizemos, na primeira, quando a gente instalou o nosso sistema. Lá a gente criou três partições. Uma foi a home, que é onde fica localizado os arquivos pessoais da pessoa. Outro foi a barra, que era onde fica localizado o sistema. E a última, o swap. O que é esse swap? É justamente esse gerenciamento de memória. A swap ela vai ser a ponte entre a memória física e o SO. Só que ele é mais inteligente, porque ele verifica o tamanho do processo e verifica nos espaços da memória se tem aquele tamanho vazio. Então, com isso, se tiver, ele já coloca lá, não gerando fila, não gerando um gargalo, como acontece no Windows. Então, por isso que o Linux ele funciona bem mais rápido, porque se tiver um espaço e ele tiver onde alocar, né, ele vai executar o processo. Então, o Linux ele consegue ficar com bem mais janela aberta do que o Windows, por exemplo. Certo? E é essa swap que faz isso. Por isso que a gente cria ela com um tamanho, geralmente, do tamanho da memória. Por exemplo, você tem 2 GB, a gente cria ela com 2 GB. Ou então, geralmente, recomenda um pouco menos, para ela não ocupar o espaço da memória inteira. Então, por exemplo, tem, sei lá, 512, a gente põe 256, entendeu? A gente põe menos para ele gerenciar, mas sem ocupar a memória inteira, para ela ter um respaldo da memória física, entendeu? E assim, para a gente mexer nela, né? Por exemplo, você criou ela. Caso você criou ela e queira aumentar ou diminuir, tem um arquivo que fica aqui, ó, quer ver? Nano proc sys. Opa, não é esse aqui não. Proc sys vm swapness. Tá vendo que aqui tá 60, né? Esse daqui é o tanto, a porcentagem da memória a porcentagem que o swap gerencia da memória. Então ele gerencia 60% da memória, ou seja, ele deixa 40% para a memória se alocar sozinha pelo SO, utilizar o SO. Se você quiser aumentar, por exemplo, para que a máquina fique mais rápido, mais force mais a máquina, você pode pôr um 80 aqui. Ou então você quer que tipo ela gerencie bem menos, mas aí vai demorar mais para responder os programas. Aí você muda esse número para 20, entendeu? Mas basicamente é isso, a swap funciona para isso. Ela vai pegar sua memória, vai ler sua memória, ver o espaço vazio e vai alocar o processo. Não gerando fila, não gerando gargalo, igual acontece no Windows. Essa ideia de swap é desde o Unix. O Windows tentou colocar essa ideia no sistema deles, mas não deu certo. Por isso que os mais antigos que conhecem o swap têm um pouco de receio, porque era usado no Windows 95. Só que no Windows 95 não funcionava. Era pior, porque ele alocava um pedaço da memória, não lia, era um processo inútil e aí gerava mais gargalo ainda, entendeu? Então esse pessoal mais antigo que conhece o Windows 95 tem um pouco de trauma dele. Agora vamos falar um pouco das ferramentas, né? Porque temos ferramentas que monitoram isso no Gnome. Então, uma das ferramentas que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, ó. É o top. O top, ele vai mostrar para mim o usuário que está executando esse processo. Vai mostrar o número, o tempo, a porcentagem de memória que está pegando, 2,5, 1,2, certo? E o tanto da CPU que está usando. E o comando, o que está usando. Por exemplo, o shorg é essa interface que a gente está vendo. O Gnome Terminal é o que eu abri. O top foi o que executou agora. Então são todas as coisas que estão executando agora no sistema.
E também, além disso, nós temos o free. O free, ele já mostra mais da parte do swap. Por exemplo, ele está mostrando aqui, ó, que no total nós temos 1 GB livre. Não, total é 1 GB, certo? Estamos usando agora 349 megabytes. E livre tem 680, entendeu? Compartilhado 3 megabytes e alguns bytes, entendeu? Então ele mostra assim, qual é o tanto de memória que eu tenho. Ou seja, eu tenho 1 GB nessa máquina. Essa máquina ela possui 1 GB. E a swap que eu criei foi de 1 GB também, só que poucos bytes a menos, que foi aquele respawn que eu falei. Isso o próprio sistema faz. Quando você cria a swap, você põe você põe 1 GB, por exemplo, ele já dimensiona próximo à sua memória. Então, basicamente é isso. A swap serve para isso e temos o top, que é para mostrar os processos que estão executando, e o free, que é para mostrar como que está gerenciado a sua memória, quanto que você tem de memória e mostrar com quanto espaço está sendo usado a swap. Beleza, galera? Até mais.